Oi gente! No vídeo de hoje eu vou continuar nossa série sobre ícones de estilo e hoje eu vou falar de uma década. Só pra vocês terem ideia, ela é conhecida como os anos dourados, de tão linda que a moda dessa época foi. Eu tô falando dos anos 50 e o que não faltou nessa década foram mulheres elegantes, estilosas, fashionistas. Eu poderia citar aqui uns 20, 30 ícones de estilo dos anos 50, mas isso aqui vai virar um documentário de 3 horas, né? Se você ainda não assistiu meus outros vídeos sobre os ícones de estilo do século XX, eu vou deixar os links aqui na descrição, tá? Já tem vídeo sobre os ícones de estilo de 1900 e 1910, de 1920, de 1930 e de 1940. É só escolher a sua década preferida e ir lá conferir. Agora vem comigo que eu vou te contar a história de 5 ícones de estilo que marcaram a década de 1950. Nosso ícone de estilo número 1 não podia ser ninguém menos do que ela, a mulher que foi o ícone de tudo dos anos 50, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe é, na minha opinião, tipo uma grande antítese dos anos 50, sabe? Porque se de um lado a moda da época valorizava muito o estilo dela, né, o gosto pessoal dela mesmo, por outro lado, o comportamento dela era muito ousado, né, para uma época que pedia os padrões morais mais recatados. Quando Christian Dior cria o seu New Look em 1947, ele cria um novo estilo que vai redefinir toda a moda da década seguinte, os anos 50. A verdade é que a feminilidade nunca esteve tão em alta, ou pelo menos o que se considerava feminilidade naquela época, né? Depois de anos de guerra e com a moda super austera, né, uma moda super militarizada e até masculinizada, né, agora a gente volta aos códigos tradicionais femininos, né, com a cintura mais marcada, né. O Dior, ele propõe que toda aquela região do busto e da cintura seja bem delineada com a chamada cintura de vespa, né, bem fininha, e a saia super rodada, cheia de anágua, um visual assim bem princesa. Era uma modelagem pensada para valorizar as curvas do corpo feminino, então os seios, a cintura, o quadril mais largo, o famoso corpão violão, né? E por isso que era uma moda que favorecia muito Marilyn, né? Porque ela tinha esse corpo, ela gostava de exaltar suas curvas e era justamente o que a moda dos anos 50 propunha. Mas ainda assim, essa era uma moda que tinha um estilo assim muito princesa, como eu falei, né? Muito ladylike, o que destoava muito do comportamento ousado e sensual de Marilyn Monroe. E eu acho que foi por isso que ela se tornou essa lenda, fez tanto sucesso, por ela ser essa maravilhosa contradição. Marilyn tinha uma consciência fantástica da sua autoimagem. Ela sabia exatamente o que ficava bom nela, o que não ficava, o que ia valorizar determinado ponto do seu corpo, o que não ia, né? Uma coisa assim realmente invejável. O seu cabelo curto e loiro com cachos grandes foi copiado por praticamente todas as mulheres da época. E apesar da gente conhecer ela pelos vestidos, né, que ela usou nos filmes, no cinema, né, na vida real ela gostava também de apostar em peças bem básicas, como camisas brancas, calças jeans tipo mom jeans, né, com a cintura mais alta, como se usava na época, e jaquetas jeans também sempre estavam no seu guarda-roupa. Mas Marilyn Monroe tem uma história bastante conturbada. Ela nasceu em 1926 e o pai dela nunca quis assumir a paternidade, né? A mãe dela trabalhava num laboratório cinematográfico, que era um lugar onde as mulheres ficavam cortando, né, tipo os fios, né, dos filmes, né, que eles usavam nas câmeras para gravar. E as duas adoravam ir todo fim de semana ao cinema assistir os filmes de Jean Harlow, que foi um grande ícone do cinema dos anos 30, que inclusive eu já contei a história dela aqui pra vocês no meu vídeo sobre ícones de estilo dos anos 30. E o que eu acho mais louco dessa história é que ela era super, assim, a ídola da Marilyn, né? Marilyn era fã da Jean Harlow. E hoje em dia, né, as pessoas contam, né, as pessoas quando se referem a Jean Harlow, falam que ela era a Marilyn Monroe dos anos 50, porque ela também tinha esse mesmo visual sensual, tinha um cabelo platinado, né? Então, assim, eu acho essas coisas muito doidas e muito legais. O nome verdadeiro de Marilyn Monroe era Norma Jean Mortenson, e depois de uma infância, uma adolescência bastante conturbada e cheia de traumas, né? Ela, na vida adulta, começou trabalhando como modelo, né? A carreira dela se iniciou ali, ela era uma pin-up, inclusive, né? E a partir daí, para ela ir pro cinema, foi um pulo, né? E ela começou a adotar esse visual inspirado na sua diva, Jean Harlow. Foi quando ela pintou o cabelo de loiro, que não era loiro natural, o cabelo dela era um castanho, assim, né? E se inspirou naquela diva pro seu estilo, assim, na frente das câmeras. Bom, gente, não tem como eu falar do estilo de Marilyn Monroe e não falar do
icônico vestido branco que resultou nessa imagem que é a mais famosa da história do cinema. Marilyn usou esse vestido no filme O Pecado Mora ao Lado, de 1955. E pra ser bem sincera, ele não tem nada demais. Inclusive o próprio estilista que o criou, o William Travilla, se referia ao vestido como aquele vestidinho bobo, né? Porque realmente ele não tinha nada maravilhoso. Mas claro que no corpo de Marilyn Monroe ele se tornou um verdadeiro ícone e ele foi a leilão em 2011 e foi arrebatado por 4,6 milhões de dólares. Bom, mas se a gente reparar, ele segue bem o estilo da moda da época, né? A gente vê que a cintura tá bem marcada ali, né? Bem amarrada, bem fina. A saia plissada também era uma super tendência dos anos 50, né? A única coisa que tá faltando aí, na verdade, seria a anágua, né? Que se usava muito para deixar as saias rodadas, daquele jeito que a moda ditava na época, né? E também a anágua era um certo pudor feminino, né? Porque, digamos que você fosse para uma festa, fosse dançar, ou tava andando na rua e passava um vento, levantava a sua saia, né? A anágua garantia que você não ia mostrar mais do que devia, né? Mas aqui é compreensível, Marilyn não está usando anáguas, porque senão o vestido não ia fazer esse efeito, né? De subir com o vento, de ficar essa coisa esvoaçante. Outro vestido muito famoso de Marilyn Monroe é o Tomara que Caia Rosa Choque, que ela usa no filme Os Homens Preferem as Loiras, de 1953, quando ela canta aquela icônica música Diamonds Are a Girl's Best Friends. Nessa cena, além do vestido, que tem inclusive um laço enorme, né, na parte de trás, ela tá usando luvas do mesmo tom de rosa e o que a gente julga ser diamantes, né? Eu acho que obviamente não são diamantes de verdade, devem ser joias cinematográficas, né? Mas ela tá com colares, né, com pulseiras, brincos bem brilhosos, né, para dar essa ideia dos diamantes, né? Ele ficou muito famoso, ele foi reeditado várias vezes por várias outras atrizes, cantoras, né? Mas assim, a reedição dele mais famosa é a de Madonna, de 1984, quando ela lança o clipe Material Girl. Nosso ícone de estilo número 2 é a princesa de Mônaco, Grace Kelly. Grace, gente, tinha assim uma elegância super natural. Sabe quando você olha pra uma pessoa e vê que ela não faz o mínimo esforço para parecer elegante, mas ainda assim ela é? Pois é, Grace era assim. Ela sempre se interessou por moda, era um gosto pessoal dela, ela gostava de andar bem vestida, de saber o que era tendência, né? Mas lá nos seus tempos de atriz de Hollywood, né, mesmo ela sendo uma atriz, né, tendo acesso a várias coisas, ela não costumava usar essas marcas de luxo, tipo Dior, Chanel, essas marcas francesas. Ela não tinha acesso a isso ainda. Ela usava muito os modelitos de Oleg Cassini, que era um estilista americano de origem francesa e que é o namorado dela. Eles namoraram por um bom tempo. Inclusive, fofoca, Grace Kelly perdeu a virgindade com ele. Eles, inclusive, planejavam se casar, mas eu acho que depois de um tempo, Grace percebeu que o casamento estava mais na cabeça dela do que na dele, e aí, enfim, as coisas acabaram. Ela amava usar calças capri, camisetas de algodão e uma sandalinha rasteira. Às vezes botava um lenço no cabelo, se ia sair na rua, né? Esse era o seu visual despretensioso. E se ela quisesse uma coisa mais arrumada, ela colocava um twin set, que é aquele conjuntinho da blusa com cardigan, né, combinando, que a gente usa até hoje, e um colarzinho de pérola e tava, ó, perfeita. Apesar de Grace ter tido uma carreira curta como atriz, ainda assim foi uma carreira muito sólida. Aos 18 anos ela já sabia o que queria e ela se mudou para Nova York sozinha para estudar na Academia de Artes Dramáticas. E ela começou trabalhando na Broadway, né? Inclusive, o sonho dela era ser uma grande atriz da Broadway. Ela não tinha nenhuma vontade de fazer cinema. O negócio dela era teatro. Nessa época, ela também fazia alguns trabalhos como modelo, porque, inclusive, era o que pagava bem, muito melhor que o teatro. E a partir daí, ela fez algumas coisas em televisão, participou de algumas séries, né, de alguns programas. E daí, pro cinema, foi um pulo. Grace Kelly alcançou fama mesmo quando ela começou a participar dos filmes de Alfred Hitchcock, que já era um diretor super renomado naquela época, e viu em Grace sua musa. E a figurinista de 99% dos filmes de Hollywood daquela época era Edith Head, né? E ela gostava de se aproveitar dessa elegância natural que Grace tinha para os figurinos das suas personagens, né? Grace Kelly constantemente aparecia nas listas das mulheres mais bem vestidas dos Estados Unidos, às vezes figurando no primeiro lugar, né? Então Edith sempre gostava de tirar uma lasquinha, né, dessa elegância, desse estilo pessoal dela. No filme Ladrão de Casaca, Grace usa dois figurinos muito icônicos. Um deles é um vestido em degradê azul, em estilo grego, criado por Edith Head, né, que hoje inclusive estaria super atual, visto que na última semana de alta costura de Paris
se eu não me engano foi em fevereiro de 2022, ou janeiro, um desses meses, né? A gente viu muito vestido em degradê. E o outro que ela também usa nesse filme é esse vestido branco, que a gente vê que tem essa parte aqui de cima, né? Toda drapeada, né? Lembrando muito os drapeados da estilista francesa Madame Grace. Outro figurino super, hiper, mega icônico de Grace Kelly é esse aqui, que ela usa no filme Janela Indiscreta, com uma blusa, né, em decote em V, mas um decote bem aberto, né, tipo a minha blusa aqui, quase mostrando os ombros, né, e uma saia branca de organza bem rodada, né. Inclusive, se você colocar no Google aí Grace Kelly, pode apostar que essa vai ser uma das primeiras imagens que vai aparecer. O que eu acho engraçado desse filme é que praticamente todos os looks que Grace usa são releituras do New Look de Christian Dior. Basicamente ela passa o filme inteiro de saias rodadas, com a cintura marcada, né, com uma ou outra variação, o que faz muito sentido, porque a personagem dela nesse filme, que é a Lisa Carol Fremont, é uma socialite, uma menina rica, né, que se veste com a alta moda parisiense, né? Então é meio que o filme tá dizendo, olha, ela tá vestindo Dior, né? Já que Dior era o grande estilista da época, né? Ela tá vestindo Dior. Não tá dito ali especificamente no roteiro, mas meio que quer passar essa ideia. A Edith Head também criou muitas roupas para Grace fora das telas, incluindo o vestido azul turquesa que ela usou quando ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 1955. Mas a relação entre as duas deu uma azedada quando Grace foi para Mônaco se casar com o príncipe Renier em 1956 e não chamou Edith Head para fazer o seu vestido de noiva. Ela chamou Ellen Rose, que era figurinista da MGM Studios. Ellen Rose criou 2 vestidos para o casamento de Grace. Um para a cerimônia civil, né, que foi um vestido rosa, pálido, com renda, né, por cima, e o famosíssimo vestido de noiva da cerimônia religiosa. E se a gente reparar, esse vestido é feito especificamente para ressaltar a cintura fina de Grace, né? Cintura fina fazia parte do padrão de beleza daquela época, né? Quanto mais fina, melhor, né? Então, já que ela tinha, vamos destacar isso aqui do corpo dela, né? Você vê que o vestido não tem nenhum tipo de decote, muito pelo contrário, é super fechado. A saia também é uma saia simples, não é uma saia rodada ou com muitos bordados, nada disso, mas tem uma faixa grossa ali, grossa não, bem larga, né, na cintura, né, que tá marcando bem ali como ela é fininha. Ah, e uma curiosidade legal é que isso que Grace está usando no cabelo se chama boné de Julieta, fazendo referência a Julieta de Romeu e Julieta mesmo, que ela é frequentemente retratada com um diadema, né, na cabeça, que é algo parecido com isso aí. O vestido de casamento de Grace Kelly foi inspirado nesse outro vestido, criado também por Ellen Rose para a atriz Dorothy McGryan usar no filme Invitation. E assim, gente, eu não tenho dados, mas eu tenho certeza absoluta que este vestido de Grace Kelly é o vestido de noiva até hoje mais copiado de todos os tempos, mais que o da Lady Di, mais que o de todo mundo, até porque ele é um vestido atemporal. Só pra vocês terem ideia, ele serviu de referência pro vestido de noiva de Kate Middleton. E ele já apareceu em várias séries, aí até em novela da Globo a gente já teve uma releitura dele. Bom, depois que Grace virou princesa de Mônaco, entrou pra realeza, aí sim ela passou a usar mais essas marcas de luxo, as marcas francesas, né? E as suas preferidas eram Dior, Balenciaga e Givenchy, era seu trio. E ao longo da sua vida, ela ganhou 2 itens fashions em homenagem a ela. Um deles foi o lenço Flora da Gucci, né, que não leva o nome de Grace, mas foi feito especificamente para ela, né? Eu já contei essa história para vocês no meu vídeo sobre a Gucci. E a outra peça foi a bolsa Kelly, né, que não foi feita para ela, né, na verdade já existia desde os anos 30, né? Mas Grace Kelly adorava essa bolsa, tinha uma, usava direto. E aí um dia ela tava na rua, os paparazzi vieram fotografar ela, né? E ela tava com uma barriguinha de grávida. E ela colocou a bolsa bem na frente assim da barriga pra não gerar especulações, né? A imprensa não ficar falando depois, né? E aí essa foto dela com a bolsa bem na frente viralizou, foi parar na capa da Time. E aí depois disso a Hermès, né, rebatizou a bolsa, né, de bolsa Kelly em homenagem à princesa de Mônaco. Nosso ícone de estilo número 3 é a diva Brigitte Bardot. Brigitte Bardot nasceu em 1934 na França e como muitas atrizes da geração dela, como a gente está vendo aqui, ela começou a carreira como modelo também, incentivada por sua mãe. E ela já começou estreando numa revista de peso que era a Elle. Ela fez seu primeiro filme em 1952 e depois, ao longo da primeira metade dos anos 50, ela fez vários, mas nada assim de muito sucesso.
até que veio a Nouvelle Vague, que foi um movimento artístico para restaurar o cinema francês que estava meio em baixa naquela época. E Brigitte Bardot se tornou um verdadeiro ícone desse movimento, principalmente quando ela estrelou seu mais famoso filme E Deus Criou uma Mulher, de 1957. O filme foi um sucesso de bilheteria ao redor do mundo, né? Mas também foi muito polêmico, porque era considerado indecente e chegou a ser proibido em alguns países. Brigitte Bardot tinha muitas marcas registradas do seu estilo, e uma delas era o cabelo, né? Comprido, loiro e com aquela franjinha aqui, né? Partida no meio, mais comprida. E outra eram seus dentes separados. Ela tinha esses dois dentes da frente separados, coisa que em qualquer outra mulher seria sinônimo de feiura, mas em Brigitte Bardot era um charme. Se Grace Kelly era despretensiosamente elegante, Brigitte Bardot era despretensiosamente sexy. Ela não costumava usar muitos decotes, roupas muito justas, joias pesadas, ao contrário de Marilyn Monroe, por exemplo. Ela gostava de t-shirts básicas de todas as cores, uma sandalinha rasteira, um chapéu de palha. Para ela estava show de bola, e ainda assim ela era muito sensual. E depois, nos anos 60, ela já explorou muito a mini saia e as botas de couro. Brigitte Bardot também não ligava muito para as convenções morais da época, do que uma mulher devia ou não vestir, né? Inclusive, ela foi a primeira mulher a aparecer no cinema sem meias. E, gente, isso foi um traje para a época, porque assim, meias nos anos 50 era a mesma coisa que calcinha pra gente hoje. Você não saía sem meias de hipótese nenhuma, e foi realmente chocante isso. E ela também chocou quando ela apareceu de biquíni na Praia de Cannes em 1952. Sério, as pessoas iam olhar ela parecendo que ela era um bicho do zoológico, né? Não só porque ela era Brigitte Bardot, até porque em 52 ela não era ainda assim tão famosa, né? Mas porque era mulher de biquíni na praia, não se usava biquíni naquela época. Depois dos anos 70, Brigitte Bardot largou a carreira do cinema, se tornou vegetariana e passou a se dedicar à causa animal. E vamos para o nosso quarto ícone de estilo, que é a Princesa Margaret, da Inglaterra. Ela é a irmã mais nova da Rainha Elizabeth II, e nos anos 50 ela era assim, um verdadeiro ícone fashion. Seus looks eram sempre os mais aguardados dos eventos lá da família real. Ela usava várias marcas parisienses de alta costura, mesmo sendo uma princesa da Inglaterra. Eu tô dizendo isso porque, sendo da família real, elas devem dar preferência às marcas e aos estilistas ingleses, né? O que a Rainha Elizabeth faz até hoje, né? Ela só pode não, mas assim, ela só deve, né, usar marcas nacionais, né, para incentivar tudo que for inglês. E Margaret sempre adorou Dior e Yves Saint Laurent, eram suas marcas preferidas. Ela não tava nem aí se não era inglês, ela usava mesmo, né? Inclusive, o Yves Saint Laurent chegou a convidar ela para ela ir pessoalmente assistir o desfile da coleção de outono e inverno que ele fez para Dior em 1958. Se você já assistiu The Crown, dá para perceber claramente que os figurinos da Princesa Margaret são sempre mais glamurosos, né? E era assim mesmo na vida real. Nos anos 50, ela usou e abusou do new look de Dior, com roupas criadas pelo próprio, é claro, né? Porque afinal ela era a princesa da Inglaterra, né? Seus vestidos de baile eram sempre mais decotados, com mais brilho, com mais bordado. Ela usava muito estolas e casacos de pele, uma coisa que era permitida na época, né? Suas joias sempre eram maiores, mais brilhantes. Margaret sempre foi uma figura muito polêmica na família real, né? Ela fumava, apesar de naquela época ser ok fumar, todo mundo fumava, ela era princesa, né? Não era um comportamento que se esperava dela, mas ela fumava, ela bebia muito, ela adorava uma noitada, né? Chegava de manhã das festas, dava vexame, era uma coisa, viu? Ela tinha bem essa vibe princesa rebelde que transparecia muito nos seus looks, principalmente quando comparavam ela com a irmã Elizabeth, que sempre foi mais comedida no seu guarda-roupa. O sucesso fashion de Margaret era tanto que existia um apelido ligado a ela, que era o The Margaret Look. Ela foi nos anos 50, o que Lady Di foi nos anos 80 e o que Kate Middleton é pra gente hoje em termos de ícone fashion. E para terminar, nosso ícone de estilo número 5, a italianíssima Sofia Loren. Nos anos 50, a Itália ficou super em alta, especialmente Roma, que era um destino assim super badalado que todo mundo queria ir. E isso se deve muito ao Cinecittà, que era um complexo de estúdios de cinema fundado nos anos 30 ainda, né? Que era onde se fazia as propagandas do governo de Benito Mussolini, se gravava filmes de cunho fascista, né? E tal. Nos anos 50, com o fim da guerra, do governo de Mussolini, do fascismo,
e tudo, né? Ele se tornou um dos mais importantes estúdios cinematográficos do mundo e onde foram gravados várias superproduções de Hollywood da época. E Sophia Loren era a estrela de muitos desses filmes, inclusive ela foi tipo a garota propaganda da La Dolce Vita, né, que era o estilo de vida italiano que ficou muito em alta nos anos 50. Sophia adorava postar em vestidos de decote coração, era sua marca registrada, que valorizavam bem os seios e o colo e era uma região que ela gostava de destacar. Além disso, a cintura fina sempre ali marcando presença e a saia rodada que ela também adorava. Outro item que ela não dispensava era chapéu. Ela dizia que uma mulher de chapéu nunca passa despercebida. Sophia Loren era a verdadeira definição de dress to impress, sabe? Vestida para arrasar, para impressionar. Tanto é que quando tinha os tapetes vermelhos do Oscar, de Cannes, ela era sempre a mais aguardada. Porque o estilo dela reunia duas coisas que é muito difícil você encontrar numa mulher só. Ela era elegante e sensual ao mesmo tempo. Inclusive, até hoje, ela gosta de ter muitos adornos nas suas roupas, especialmente rendas que ela ama ou plumas. Ela também sempre amou joias grandes, bem vistosas, né? E outra marca registrada sua era a Make. Ela tinha os olhos assim amendoados, né? E ela queria ressaltar ainda mais esse olhar com delineado gatinho bem puxado. Inclusive, eu fiz minha make para esse vídeo inspirada na make dela, né? Pelo menos eu tentei. Sophia Loren estreou no cinema em 1950, aos 16 anos, e de lá pra cá ela construiu uma sólida carreira como atriz, tendo ganhado 2 Oscars, um honorário, inclusive, né? 5 Globos de Ouro, um BAFTA e até um Grammy. Sua última atuação foi em 2014 e hoje ela mora na Suíça e preza por passar mais tempo com a sua família. E esses foram os nossos 5 ícones de estilo da década de 1950. Agora é sua vez de comentar aqui embaixo com qual desses estilos, né, com qual dessas mulheres você mais se identifica, né? Que eu quero saber, a gente vai trocando figurinha por aqui. Semana que vem tem vídeo novo e até a próxima!